Saudações. Hoje eu tô aqui com uma ilustre presença, minha noiva, a Júlia, e eu resolvi fazer esse vídeo com ela porque eu me deparei com uma questão, uma pergunta em um comentário, que foi do Quadrinando HQ, e ele disse que ele colocou da seguinte maneira: se era certo você, uma vez que você, eu achei uma agulha no palheiro, é certo você dizer para outra pessoa, dar o conselho para outro cara de que, olha, vai fundo que você também vai achar, né? Se isso é a maneira que... E eu, verdade seja dita, eu olhei para aquele questionamento e eu dei uma bugada, assim. Eu fiz um podcast em seguida, fiz um áudio em seguida, mas eu acabei não postando porque eu não fiquei satisfeito com o conteúdo, né? Porque eu acho que existem limites assim, até que ponto você consegue chegar no universo feminino e o quanto você consegue saber, assim, por exemplo, com relação a essas questões de Red Pill, né, com relação a... Porque os vídeos no YouTube, por exemplo, eles são públicos, assim, né, assim, eu vou falar de Red Pill, vou soltar uma Red Pill pra minha noiva, não, mas às vezes ela também vai aparecer pra ela, ou ela vai se interessar, ou ela vai ver que você tá vendo e ela vai se interessar sobre aquilo também. Então, assim, até que ponto chega nelas, como chega nas mulheres enfim, até que ponto é possível saber, né, e dar um conselho, porque por um lado, o que eu penso é que não é certo, assim, por isso que eu sempre falo, eu já falei em diversos vídeos anteriores, que eu acho que você deve seguir MGTOW até conhecer uma mulher que vale a pena, mas isso parte do já faz com que pode fazer com que o cara, que é outra pessoa, fique pensando idealizando uma mulher, né? E esse tipo de idealização eu acho que não é o caminho que você deve seguir, né? Então, e eu sempre falo que o meu valor de mercado mudou muito depois que eu passei a ser franco e ser mais seguro nas coisas que eu falava e a falar logo de cara, assim, olha, eu penso isso, eu acho isso, se você quiser ficar comigo, é isso que eu penso, e eu acho que essa é uma maneira honesta de você fazer as coisas, né? Então, Júlia. Ok. E aí, o que você diria pra uma pessoa... E aí? É difícil, né, de falar sobre isso, mas... Nossa, eu pensei várias coisas agora, eu não sei se eu consigo colocar numa ordem coerente. Não precisa colocar numa ordem coerente, só coloca, só fala. Primeira observação, com relação talvez ao nosso caso, é que eu não acho que você achou uma agulha no palheiro, você... talvez esse seja um conselho que eu daria. Primeiro, eu acho que você tem razão, eu acho que simplesmente não precisar, saber que você não precisa necessariamente de uma mulher, que você não vai fazer as coisas para agradar uma pessoa, é um pré-requisito. Assim, se só existe duas opções, uma ser MGTOW e a outra é passar a vida idealizando, então eu acho que eu vou concordar com você que é mais aconselhável você seguir num caminho ser MGTOW. MGTOW, Mas o ideal, eu acho que você tentar achar um equilíbrio, quer dizer, saber se convencer ou aprender que você não precisa de ninguém, mas se manter aberto à possibilidade, porque a possibilidade existe, né? E eu acho que não dá pra dizer que é impossível, mesmo no Brasil, mesmo em São Paulo, mesmo na sociedade, ainda mais se você se afastar, acho que dos grandes centros, acho que até aumenta a possibilidade. Mas
eu diria que é mais fácil do que achar a agulha no palheiro, tentar criar a sua agulha no palheiro, tentar converter talvez fosse muito forte, mas porque não é como se com 19 anos eu me considerasse uma mulher tradicional. Não é como se eu estivesse nesse caminho com 19 anos, quando a gente se conheceu. Quando eu a conheci, ela tinha 19 anos. E eu ainda era ateu, pra você ver como o mundo muda, né? E eu fui o primeiro namorado dela. Ou seja, alguns pré-requisitos talvez sejam necessários. E aquelas coisas que ele falou no outro vídeo, eu acho que fazem muito sentido. Então, encontrar uma mulher Qual que vídeo? tenha tido... Você fez... O guia? O guia. Uma mulher que tenha tido poucos namorados, poucos parceiros. Acho que essa é uma das coisas principais, na verdade. Então, assim, não vou dizer quanto mais nova melhor, porque pode me interpretar mal. Tem limite. Mas 19 anos vocês tá bom. entendem, 18, 19 anos, 20, acho uma boa faixa etária. Porque, como ele tava falando, ele perguntou, o Rafael perguntou, né? Das amigas, colegas e tal, que... Bom, eu já... eu ia perguntar mesmo, tenho verdade. bem mais do que 19 hoje em dia, e eu posso dizer que as amigas da minha faixa etária eu não conseguiria indicar. Só pra explicar a nossa história, quando nós começamos a namorar, ela tinha 19 anos, depois nós chegamos a ficar nós tivemos idas e vindas, mas estamos, no fim das contas, com idas e vindas, estamos juntos até hoje, e isso já vai fazer 11 anos. E eu demorei... pra você ver como eu tava vindo antes de existir essa coisa de MGTOW, pra você ver como eu também era reticente com essa questão de casamento e tudo mais, é o fato de que nós não estamos casados até hoje. E de que eu pedi ela em casamento recentemente, basicamente depois que nós chegamos ao catolicismo, né? Então você vê que o negócio foi uma jornada, uma caminhada. Então, se você perguntasse pra Júlia de... 19 anos. Menos, vamos dizer, a Júlia do ensino médio. Totalmente... Assim, eu tava realmente seguindo o caminho que a maior parte das mulheres seguem hoje em dia. Eu diria coisas do tipo que eu ia querer ser mais solteira. Então, assim... O que acontece? Se você se depara com uma pessoa, uma menina nova, que diz isso pra você, e você tipo, então tá, né? Ao mesmo tempo que pode ser um red flag, pode ser um sinal de aviso pra você ficar longe, às vezes pode não ser. Então, é difícil falar isso. Quer dizer, o Rafael teve que ter paciência. Tive. Mas você também teve sua jornada nesse tempo. Eu tive minha jornada. Entende? Eu partia do princípio de que eu não ia me casar nunca. Então, mas isso não existia, essa nomenclatura, não existia filosofia MGTOW, não existia nada, existiam as minhas impressões, os meus ex-relacionamentos, né, a minha jornada, minhas impressões, meu contato com as estatísticas, meu contato com os dados. Eu sempre fui uma pessoa que procurou se informar muito. E eu acreditava já que casamento era uma coisa impossível, que eu nunca ia achar. Tanto que uma vez eu cheguei lembro claramente dessa conversa com a minha mãe. Eu era novo, tinha 20 e pouco, no início da minha adolescência, e ela me perguntou o que eu vislumbrava para o futuro. E ela ficou muito brava nesse dia, porque eu virei para ela e falei assim: olha, mãe, eu quero só escrever meus livros e morrer. Então, ou seja... É difícil, né? Mamãe ouvir isso. Deve ser muito difícil para uma mãe ouvir isso. Então, quando eu falo para um moleque ateu nos seus 20 anos, eu falo: olha, você pode achar que você sabe muita coisa, acredita em mim, você não sabe. Você não... E eu achava que eu já tinha entendido o universo, assim. Então eu tava vindo desse tipo de ideia quando eu conheci a Júlia. E eu lembro até hoje, assim, que eu até assim, da primeira vez que ela me contou que eu era o primeiro namorado dela, o primeiro
que eu fiquei muito surpreso, assim. Eu fiquei bastante surpreso. E na verdade, pra não dizer que eu tenho algum mérito, que eu não tenho... Pra não dizer que eu não tenho nenhum mérito, eu considerava... Eu, na minha adolescência, criei os meus mecanismos pra estabelecer quem que eu achava que valeria a pena. Então, assim, se de repente tem alguma diferença grande entre minhas colegas, talvez fosse isso. Eu procurava uma reação correta para quem seria o meu primeiro, tal, e eu não tinha encontrado também. Então, o Rafael foi o primeiro que teve a reação que eu considerei adequada. E a única coisa que eu fiz foi falar a verdade. Então, por exemplo, porque muitos caras com quem eu tinha, não vou dizer bem relacionado, mas por quem eu tinha cruzado, tinha aquele papo de, isso é um problema, você nunca, né, foi pra cama com nenhum homem, isso é um problema, a gente tem que acabar com esse problema. E eu achava isso absolutamente ridículo. Então isso pra mim era uma senha para, não é isso que eu tô procurando, acho uma puta falta de respeito. Então, se tem algo que me salvou foi eu achar isso, né? Uhum. Né? E a reação do Rafael não foi essa, né? Então... eu fui sincero, basicamente, e é por isso que eu sempre falo que eu já tinha adotado essa política de falar o que eu penso, né? E de definir quais são os... Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha casa esse ambiente aqui, que aqui está a televisão, ali está o meu computador, aqui está um sofá-cama, ali está a minha mesa onde eu jogo meus jogos de tabuleiro, uma mesa grande, com cadeiras, onde eu posso jogar poker e jogar o meu jogo de tabuleiro. E uma coisa que eu lembro assim, que eu sempre falei é que eu não abro mão, não tenho intenção de abrir mão desse espaço ou seja, o recanto do guerreiro é uma coisa que é importante e não pode ficar relegada ao porão. Tá. Eu achei que você fosse só, porque você sempre falou pra mim que não ia admitir ter só um recanto, né? Que afinal a casa inteira... Isso, exato. Ou seja, porque o que eu queria dizer é o seguinte... Ou seja, ele não vai me deixar pintar a parede da sala de rosa. Não vai. Talvez isso ainda esteja aberto a discussão. Não está. Nem sofá? Não. Então, eu sempre falei, definitivamente não. Então, porque o que acabou acontecendo é que o homem foi sendo relegado cada vez mais a um espaço menor e pior da casa, né? Então eu acho, por exemplo, nessa questão de board game mesmo, eu sigo alguns canais em inglês. Um que eu adoro aquele canal é o do Marco Arnaldo. Só que ele foi lá e montou a caverna dele no porão, e com os jogos de tabuleiro dele no porão. É um lugar legal, mas... bem, é um porão bonito. É um porão bonito. Mas eu me incomodo com essa ideia. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falei. Eu me incomodo com essa ideia. Eu acho que se a casa é o lugar onde eu vou morar, eu tenho que estar bem satisfeito na casa inteira. Então você não pode relegar tudo pra sua esposa, né? Tipo, não é tudo ao que é uma coisa que você vê recorrentemente. Ao mesmo tempo, a gente tem que chegar no meio termo em uma série de questões. Uma delas é a cozinha, porque ela cozinha muito bem e ela... É que a nossa estrutura ainda não tá... porque a gente não mora junto, então, mas todo final de semana ela cozinha alguma coisa pra mim. Sim. E então ela gosta dessas panelas... Como é que é? Panela de... é de ferro, panela de ágata. Panela de ferro, panela de ágata, aquela Flavor Stone da Polishop, então, que na verdade é minha, né, da Polishop, mas... Então. Mas é o mesmo espírito. Então assim, mas eu acho que tem que ter esse tipo de parceria, e eu já falava isso pra ela desde sempre. Não, olha, eu quero ter um canto, assim, não só um canto, mas além do canto do guerreiro, né, eu vou dar pitaco em tudo na casa. Vai Isso. Então, também essa outra questão de cuidar dos filhos, né?
Então, que é uma coisa que é difícil hoje em dia, porque é difícil pro homem sustentar a casa sozinho. É difícil Então, mas eu acho, uma das coisas que eu acho muito positiva na Júlia é que ela sempre procurou seguir por caminhos em que ela pudesse conciliar da melhor maneira possível essas coisas, né? O profissional então eu tendi pra... Então, mas é que é muito complicado isso. Eu tendi para profissões que me permitam trabalhar meio período. Isso obedecendo um certo desejo nato meu, que também acho que ficar 8 horas, 12 horas em escritório nunca foi pra mim, né? Mas é complicado dizer que as minhas escolhas teriam sido as minhas escolhas se a gente não tivesse conhecido. Né? E se a gente não tivesse trilhado esse caminho. Por isso que eu falo que tudo bem, por um certo lado, se a menina vem com aqueles papos pra você, né, feminista, não sei o quê, você deve ficar com o pé atrás, mas você também precisa observar se não existe um potencial ali. Porque muitas vezes ela nunca viu um contraponto, né? Principalmente se ela for mais nova. No caso dela, ela tinha muita pressão. Lógico, de fora, né? Porque também é aquela coisa, eu vou ser mãe solteira. Porque ao mesmo tempo que o Rafael nunca acreditava que ia casar, e etc., eu também acreditava que eu não ia achar um homem bom, porque a vida inteira eu ouvi que todos os homens eram horríveis, e que todos os casamentos terminavam, e que nem o casamento dá certo. Mas eu sempre quis ter filhos, então como e que por isso ela tinha que arrumar... Por isso ela teria que casar com um cara rico. Não, a minha mãe nunca tinha me falado isso até o dia que a gente se conheceu, sabe? Eu falo pra ela, mãe, eu não sabia que você queria que eu arrumasse cara rico. Se eu soubesse, se você tivesse me colocado lá no clube de esgrima, que eu sempre pedi pra você, né? Se a gente tivesse frequentado o Clube Pinheiros, né? Eu falo pra ela. Olha, ela deixou pra eu me avisar isso depois dos meus 20 anos, aí já era. O que acontece é que ela teve muitos problemas, assim, muitas pressões, porque ela foi arrumar um mano da Brasilândia, né, que no caso sou eu. E então tem muitas pressões, assim, vou colocar familiares e de amigos e amigas também, né? Com relação a isso. Então eu não vou adentrar muito nessa questão para não ser muito indiscreto, mas vamos dizer assim, que eu não fui... eu não consigo não ser indiscreto. Deixa eu chegar a essa conclusão. Mas assim... Não, tudo bem, vai. Como ela já citou da mãe dela, é assim, vamos dizer que eu não sou o genro que a mãe dela sempre sonhou, né? Então, e é aí que você entende também algumas coisas. Então, por exemplo, essa crença que existe no mundo feminino, e que não é só sua mãe que pensa assim, mas eu imagino, de que o casamento já não vai dar certo. Então, é melhor você arrumar um cara que tem dinheiro. Talvez seja essa linha de pensamento. Porque, tipo, como o casamento não vai dar certo, então você tem que arrumar um cara que tem dinheiro pra você se dar bem no final do casamento, porque as mulheres, no fundo, sabem que se dão muito bem, geralmente, nas cortes brasileiras e tudo mais. Existem exceções, então, já que ela falou da mãe dela, eu vou falar do meu pai. Eu sempre falo que existem exceções, porque o meu pai, no último, ele tem um filho mais novo, de um segundo relacionamento, e ele ficou com a guarda do Davi, né? Aliás, nessas questões, o meu pai, ele, por ser contador e por conhecer bem as leis, por isso que eu falo que quando você tem um bom entendimento das leis, não é só a mulher que fica com as coisas, porque, como eu disse, o meu pai, eu acho que se eu parar para pensar nessa questão de casamento, de separação, até que ele se deu bem, né? Assim, ele não dá pra dizer que ele foi... Não é esses casos trágicos que a gente vê por aí. E eu sou contador também. Então eu sei que não é... A verdade, ela fica muito distorcida quando você só ouve histórias em que, tipo, só as mulheres se deram bem e os homens se deram mal. E nem sempre assim, né? Minha mãe sofreu um bom bocado depois da separação. E meu pai teve um outro relacionamento. E no fim das contas... Moral da história, o meu irmão mais novo mora com ele
né, até hoje. Então ele ficou com a Guara e tudo mais. Mas que me leva à última questão, que uma coisa que eu falei desde o princípio é que, embora eu seja acho que não dá pra dizer que hoje em dia eu acho que até que as coisas estão um pouquinho mais equilibradas, mas embora eu seja embora eu seja mais pobre, né, que eu que eu prefiro separação total de bens. Sempre defendi isso. Então, uma coisa que a gente definiu desde o início, de que nossas contas ficariam separadas e que os bens ficariam separados, inclusive, né, se porventura nós nos casássemos, como nós de fato iremos, porque eu imagino que é engraçado, antes eu não me via casado, não me via me casando. Hoje em dia eu não consigo me imaginar não casado. E por fim, eu teve uma pessoa que foi muito influente, eu acho que para nós dois, foi o meu avô. Logo de início, né? Porque o meu avô, qual é a história dele? Ele permaneceu casado até a minha avó morrer. Ele sempre fez questão de mostrar que ele foi fiel, nunca traiu a minha avó, né? E a minha avó, ao contrário do que muita gente diz antes de, assim, por N motivos, então quem tá de fora sempre fala muita coisa, né? Mas eu conversava com a minha avó todo dia antes dela morrer. E eu sei que ela gostava dele, e eu sei que ela porque hoje em dia tem muita feminista que parte do princípio de que o casamento é uma tortura para a mulher, né? Então essa é uma ideia que é sempre vendida para as mulheres, e minha mãe comprou essa ideia de que a vida dela seria muito melhor se ela se separasse. A mãe dela comprou essa ideia. Indiretamente, talvez. Indiretamente, né? Eu até acho que... Mas eu tô falando no geral. Vamos falar no geral, senão a gente começa a falar muito nos detalhes. Mas muitas mulheres acabam caindo nesse tipo de conversa, né? De que enfim, de que existe uma vida melhor lá fora, que como se o seu marido fosse... Você pudesse arrumar uma coisa melhor, tipo um marido melhor, e se o seu marido tivesse te empacando a sua vida para conseguir coisas melhores profissionalmente e tudo mais, né? Como se a família fosse um peso. Como se a família fosse um peso. Casa as atividades da casa são indignas, né, de serem feitas. É uma coisa muito baixa, né, para você fazer, a perda de tempo, cuidar da casa, né? É complicado. A gente cresce assim nesse contexto, né? Então é complicado, tanto o homem e a mulher. Eu acho que nós que hoje em dia estamos nos considerando tradicons, né? Eu acho que a gente tem que entender que tanto o homem quanto a mulher hoje em dia aqui no Brasil estão trilhando um caminho, na verdade, que a gente não nasceu nesse contexto, num contexto que favorece, na verdade, esses valores, né? A gente, na verdade, tá meio que remando contra a maré. Então, eu acho que tanto o homem quanto a mulher, a gente tem que ter paciência também com o outro. É lógico, a gente tem que identificar, acho que vocês, homens principalmente, tem que identificar quem são as mulheres que têm potencial. Mas não vai vir embalado para presente, entendeu? É isso que eu quero dizer. Talvez exija uma certa educação. Só o tempo foi me dizendo certas coisas. Por exemplo, eu fui o primeiro namorado dela e continuo sendo o único namorado que ela teve. Sim. Então, isso eu não teria como dizer 11 anos atrás. Sim. Quando nós nos conhecemos e começamos a namorar, né? Então, ou seja, com tudo que nós vivemos e com todas as dificuldades, eu não sou perfeito, né? Ninguém não sou perfeito também. Ele precisa ter muita paciência. No começo a gente teve altas brigas por coisas que parecem banais, mas que depois
hoje em dia eu olho pra trás, eu entendo o que ele tava querendo dizer, qual era o ponto, né? Mas muito disso ele falou naquele vídeo do guia, né? Mas assim, então eu lembro de uma briga violenta que a gente... Violenta no sentido de que você tem que tomar cuidado porque violenta hoje em dia a gente já vai pensar que a gente saiu na porrada. Foi assim, uma discussão grande. Não sei se a gente ficou um tempo sem se falar, alguma coisa assim. Porque eu tinha falado pra ele que eu vinha aqui pra casa dele. E aí depois eu liguei pra ele, acho que pouco tempo antes, falei, não, mas é que tinha uma festa de Halloween, eu fui convidada, eu vou na festa, tá? Foi no primeiro ano. Casa, né? Foi no primeiro ano. E ele ficou muito bravo, muito chateado. A gente teve uma briga. Eu até fui pra festa, mas ele ficou bem chateado, bem bravo. Então, assim, isso me fez repensar outros momentos, né? Então, assim, ele teve que ter paciência. Mas por um lado paciência, por outro lado firmeza, porque... firmeza e paciência. Mas assim, o que acontece? A paciência, o que eu quero dizer é, você acreditava que ser firme ia me fazer responder positivamente, entende? Ou pelo menos eu ia me afastar de uma vez. Ou se afastar de uma vez, exatamente. Porque o que eu defini isso foi 3 meses de namoro. Foi muito no começo. Foi muito no começo, isso é bom. Foi muito no começo. E aí foi a primeira vez que ela fez isso. E foi exatamente isso. Nós tínhamos combinado, na verdade não foi que ela só viria até a minha casa. Nós tínhamos combinado que a gente ia jantar, né? Numa sexta-feira, né? E aí tinha uma festa de Halloween era do quê? Casa de uma personal minha lá que dava aula no prédio. Lá do condomínio onde ela mora. E aí eu peguei e eu falei, não. Eu fechei não. E é uma coisa que eu fechei logo no começo, que eu não queria. E não existia negócio de migtal, não tinha. Eu sempre falo isso, não tinha esse monte de red pill, mas eu só fui verdadeiro comigo mesmo. De que não, isso não era ok, não estava certo, né? Eu não ia aceitar. De que ela tinha que ter um mínimo de comprometimento. Então, mas você entende que você não terminou comigo por causa disso, entende? O que eu quero dizer? Você poderia ter simplesmente desistido. De uma vez? Mas Entende? você não fez mais também. Não. Mas aquele primeiro ano foi um ano que a gente teve um período de acomodação, né? Porque eu não tava esperando também. Eu não tava esperando ter um relacionamento tão sério, tão rápido também, entende? Tipo, eu tava muito preparada pra aceitar um cara que me ligasse uma vez por semana e que a gente só ia só de fim de semana, entende? Tipo, eu tava muito preparada pra uma pessoa que me desse 1/3. É isso que eu queria dizer. Eu acho que existe um caminho de mão dupla. Eu acho que você fez certo de deixar muito claro que aquilo era uma coisa séria. E se a gente ia namorar, ia ser um namoro. Mas você também tomou atitudes que me mostraram que você era sério, entende? Sabe? Porque essa coisa, por exemplo, de um namoro em que o cara fica num canto a semana toda, a menina fica num canto a semana toda, você se vê uma vez por semana. E um não fala com o outro, sabe? E eu tava preparada pra um relacionamento assim. Aí um vai pra uma festa aqui, outro vai pra... Aí um vai pra uma balada aqui, o outro vai pra uma balada ali. Eu tava preparada pra ter um relacionamento assim, entende? E eu tava esperando 1/3 da atenção que você me deu também. Que nem o que você falou também naquele guia, de ser um bom ouvinte. Tanto vai fazer com que você conheça a pessoa e pegue na mentira, talvez, uma coisa assim. Uhum. Como também, pra mim, significou que você merecia mais também de mim, entende? Quer dizer, você tá me dando uma coisa que eu nunca imaginei. Eu não, vindo da família, onde eu vim, ou ouvindo histórias de amigas, eu não tava esperando um cara que fosse, se eu quiser falar meia hora sobre coisas que talvez nem te digam muito respeito, você vai me ouvir meia hora, entendeu?
Então isso, pra mim, foi uma coisa que me fez pensar, puxa vida, sabe? Tudo bem, ele tá me pedindo coisas que as minhas amigas falam que é um absurdo, ou que parece isso, que... Isso eu vi bastante, né? Que vai te isolar, não sei o que, mas, poxa, eu acho que ele merece, porque ele tá me dando em contrapartida uma coisa que eu não tinha imaginado, entendeu? Uma parceria que eu nunca tinha imaginado que eu ia encontrar numa pessoa também, entende? Então eu acho que, no fim das contas, hoje em dia, o grande problema de vários relacionamentos é a falta de parceria. Às vezes, né? E às vezes do homem ou da mulher e tal, dos dois conseguirem articular uma parceria. Ou a falta da percepção de que um relacionamento é uma parceria. Porque o que as nossas mães, talvez até avós, nos ensinam... Bom, não as minhas avós, não os meus avós. É que, pras mulheres, eu quero dizer, mulheres. que você tem que ser independente, que você não pode esperar nada daquilo, porque os casamentos dão errado, e é muito difícil. Tem esse... Então, como é que você entra num relacionamento, se você ouviu isso a sua vida inteira, como você entra num relacionamento pronto pra estabelecer uma parceria? Entende? Você acha que o relacionamento é só uma pessoa que vai te fazer companhia. Certo? Ou que você vai jantar com ela no fim da noite. E que a hora que a companhia não estiver mais boa, você separa. Se é uma companhia, quer dizer, uma companhia serve pra fazer você se sentir bem. Pra fazer você se sentir menos sozinho um pouquinho, naquele momento. Pra que serve? Uma companhia é uma coisa muito mais rasa do que um parceiro, né? Então no momento que você me mostrou que o que você queria comigo era uma parceria... E que por isso você ia exigir algumas coisas, mas que você também ia me oferecer coisas, que nem você falou também no outro vídeo. Eu não vou fazer com você o que eu não quero que você faça comigo, né? E demonstrar essa firmeza também de você, do seu caráter, sabe? Isso também foi uma coisa que me fez pensar, não, essa pessoa merece que eu... Abra mão de passar um tempo com os amigos, com as amigas. Entende? Não que eu também já era naturalmente uma pessoa que não tinha muitos amigos, né? Assim, não, mas tinha bastante, porque tava vindo do ensino médio, e que nem essa festa de Halloween, e é uma desgraça, né? Você sai do ensino médio com aquela percepção de que você quer manter as amizades. As amizades, mas assim, conforme você vai crescendo, e eu acho que foi uma coisa que também eu percebi cedo, é uma coisa muito difícil de você manter, né? Mas naquele momento, logo que você sai do ensino médio, você entra na faculdade, é um momento chave mesmo. Então, assim, esse é um momento importante. Eu acho que esse é um divisor de águas. Então, foi sorte também, né? Existe um elemento grande de sorte da gente ter se encontrado nesse período. Que volta pra questão inicial, né? Então, se você fosse se basear nas suas amigas... hoje... Vai, no decorrer, pra não comprometer ninguém no decorrer da sua vida. Tipo... Com a minha idade? É isso que eu quero dizer. Com a minha idade? Fala de idades diferentes, vai. Se for mais... Por exemplo, vai. Você tem amigas que têm 40, 50 anos. Essas, nem pensar. Essas são piores. Não tem como. Eu acho que chega uma certa idade que você foi tão... Vamos pensar em porcentagem. Foi uma parte tão grande da sua vida que você viveu naquilo que é difícil jogar fora. Porque imagina você chegar com 40 anos, você já tá praticamente na metade. Na sua idade, final da adolescência, pra entrar nos 30 anos e... Eu já acho difícil. Difícil. Já acho difícil. Eu acho que essa idade entre o ensino médio e o começo da universidade, se a pessoa tá fazendo universidade... Principalmente se a pessoa está fazendo universidade. Se a pessoa vai para a universidade, ela passa toda aquela universidade, faz lá os 4, 5 anos dela, né? E vai pro mercado. E nada aconteceu, eu acho muito difícil. Eu acho que essa idade dos 19, 20, 21, eu acho que é quando você está fechando o seu sistema de crenças, assim fechando Ou seja, a base. Deixa eu ver se eu entendi. Porque, isso é novidade para mim também. Então, assim, se você tivesse que dar um conselho... Eu diria para os caras procurarem mulheres na faixa dos 19 aos 22. Dá pra ser legal, eu acho. Dá pra diminuir pra 18 ou não? Porque 18 anos ainda não tem nada na cabeça. 18, eu acho que... É muita novidade ainda. Depende da vida da pessoa, eu acho, tá? Eu acho que vai ter gente que vai estar mais madura com 18, principalmente você às vezes comenta de
meninas que moram em cidades que tem muitas mulheres, por exemplo. É verdade. Não. Tem, então acho que dá pra gente jogar. Não, mas eu tô pensando mas, muito num contexto que eu vivi, da pessoa que termina o ensino médio, que vai entrar na faculdade. De fato, todos os nossos colegas que se casaram, estão casados ou que se conheceram. Já se conheceram com 22, foi nessa 23, fase. No máximo. A guria tinha passou nessa dos 25, fase. gente, eu acho que fica mais difícil. Eu acho. Bom, está aqui. Tá aqui uma voz feminina, né? Então eu achei que seria bom colocar essa voz feminina no meu canal. Posso resumir? Pode. Tem uma coisa que eu não disse. Diz. Porque eu falei da idade, de ter tido poucos parceiros, né? E eu acho que, assim, uma coisa que o Rafael disse que identificou cedo em mim, que eu acho que pode ser um indício de que é uma pessoa que pode trilhar um caminho junto com você e ela pode ser convencida, ela pode ser meio que moldada um pouco, é você perceber se a pessoa tem curiosidade, porque eu lembro que o Rafael falou que foi uma coisa que ele gostou em mim, que eu sou uma pessoa curiosa, que eu realmente tenho a mente aberta, assim, pra aprender. Mente aberta, não mente aberta em sensos. Tá, agora se explique, porque, vamos lá. Porque eu lembro que quando a gente se conheceu, você falou que achava legal também porque eu te ouvia. Ah, tá. Eu te ouvia e eu queria saber do que você tava falando. Então, assim, teve momentos que eu me lembro. A primeira vez que você falou pra mim sobre voto feminino, né? Eu lembro que você sentou pra mim, que foi uma coisa que foi legal porque eu também acompanhei coisas que você aprendeu pra você, né? Então foi interessante compartilhar a jornada. E a primeira vez que você falou pra mim né, de defender que mulher talvez não precisasse votar. Não devesse votar. Nossa, eu lembro que eu fiquei em choque, de verdade, lógico, né? Como assim? Você tá dizendo que, né? Mas eu lembro que eu parei depois desse primeiro choque inicial pra tentar entender qual era o argumento. Então, eu nunca fui o tipo de pessoa que vai ter um ataque histérico assim e nunca mais pensar no assunto, né? Então eu acho que ele chegou a dizer isso no vídeo do Guia também, uma pessoa que tá aberta a conversar sobre coisas e pesquisar. O que eu tava falando do MGTOW, né? Então, por exemplo, não adianta, por exemplo, quando você falar de Red Pill, que às vezes eu falo assim, soltar uma Red Pill. No caso da Júlia, se eu falo alguma coisa, por exemplo, que me interessa, a tendência é ir atrás para saber do que eu tô falando. Então, ou seja, se eu solto uma Red Pill, a tendência é a gente voltar a ter uma conversa e ela já tá um pouco mais inteirada sobre aquele assunto. Isso é. E inclusive da parte das estatísticas, né? Com relação a... Então eu lembro que todas essas conversas foi mais ou menos assim. Então, por exemplo, quando eu falo de agressão doméstica, né? Então não é o tipo de coisa que simplesmente eu falo e ela escuta e obedece. Mas por que a gente acaba se dando bem? É porque ela é uma pessoa que, quando ela se depara com os dados, com as estatísticas, ela é uma pessoa que consegue trabalhar em cima disso, né? Então, ou seja, se eu pego e falo assim, não, olha aqui, se eu estou estudando lá o mapa de agressão doméstica, né? A tendência, uma vez que ela perceba que isso me interessa, como ela tem essa questão de curiosidade, não só comigo, mas no geral, a tendência é ela se inteirar do assunto, e quando eu vou falar do assunto, ela já tem alguma coisa para dizer, para acrescentar sobre aquilo, né? Então, quando eu falo que as mulheres são tão agressivas quanto os homens, ou mais, dependendo do contexto, ela já está sabendo. Eu estou disposta a pensar sobre isso em outros momentos do meu dia. Então essa informação, por mais chocante que possa ser a informação, ela vai ficar ali. E eu vou confrontar com outras coisas que eu vou encontrar ao longo do dia, ao longo do mês. Esse do voto feminino foi muito interessante, porque eu lembro que no dia você até ficou meio... Fiquei brava. Fiquei de cara fechada um tempo. Mas depois ela veio e concordou, né, comigo. Sim, eu pensei e eu entendi algumas vantagens, né?
Entendeu? Eu entendo por quê. Por que existiam, por exemplo, quando eu sempre falo que existia o movimento das antissufragistas. Sim, Né? Que era um grupo de mulheres. Sim. Né? As antissufragistas, elas não entendiam que o voto do homem era que o voto era um direito, mas uma obrigação, né? E dada a seriedade disso, né? Então a ideia é que se você tá lá, você já tem a preocupação, e é isso que elas argumentavam. Você tem que educar os filhos, você tem que cuidar da casa, e não é uma tarefa banal. Você criar gente, você criar novas pessoas e tudo mais, não. Elas quando você vê o que elas diziam, o que elas escreviam, elas colocavam isso de uma maneira muito eloquente, de não menosprezar o trabalho que elas realizavam. E que hoje em dia as próprias mulheres menosprezam. Sim. Né? Que é esse trabalho doméstico, essa coisa de criar filhos e colocar os filhos, né, para frente. E também aquela história, quando você vê histórias de mulheres como a Phyllis Schlafly, que não deixaram de realizar grandes coisas porque tiveram muitos filhos. No caso da Phyllis Schlafly, ela teve 6, né? Uhum. Então, mas aí elas colocavam isso, olha, se nós vamos votar é uma obrigação. Então, se as mulheres terão que votar, ou seja, para as mulheres votarem, e ao invés do marido simplesmente ser o representante da casa, as mulheres terão que entender sobre a política e se inteirar sobre a política, né? E isso vai ser um fardo para as mulheres. Esse era o argumento. Então, eu acho que quando a gente para de imaginar que as pessoas... Eu acho que isso foi uma coisa que você falou pra mim também, logo cedo. Que ninguém acorda e se olha no espelho e fala, hoje eu vou ser mal. Ou a gente viu algum vídeo, não sei. Hoje eu vou ser mal. Foi o Bill Cooper que falou isso. Ou eu sou simplesmente louca. Sabe? As pessoas a primeira vez que loucas. Pode ter sido eu, mas a primeira vez que eu ouvi isso foi o Bill Cooper. Depois eu acho que eu ouvi o áudio. Mas as pessoas, elas não são assim. Então elas têm motivações. Então às vezes aquilo é chocante pra você, a gente tem que tentar entender exatamente o raciocínio. Se você simplesmente parte do princípio que aquela pessoa é mal, ela é louca e acabou... É o patriarcado... Não, porque os homens, a natureza é que eles sejam ruins e tóxicos, né? Aí é complicado, você realmente trava, você colocou a parede, você não vai passar dali, né? Se você acredita que as pessoas... Então, se você parte do princípio que não é assim, as pessoas não são loucas. E elas não acordam de manhã e se olham no espelho e falam, hoje eu vou fazer várias maldades. Assim, tudo bem, talvez tenha os psicopatas aí, mas no grande escopo das coisas, nas coisas que são relevantes em larga escala, as coisas não acontecem assim, né? Não. Então, acho que a gente consegue, quando a gente percebe isso, a gente para um pouco com essa histeria, né? Então, acho que uma grande dica realmente é perceber se a pessoa tem... se ela consegue não ser histérica, né? Se ela consegue. E eu acho que quanto mais cedo a pessoa se depara com red pills e coisas assim, mais fácil não ser histérica, entendeu? Porque é o que eu falei, quer dizer, você viveu quase metade da sua vida você construiu a sua vida baseada naquelas crenças. Aí é muito difícil, a pílula fica muito mais difícil de engolir, né? Porque é muito mais coisa que você vai ter que desfazer. Com 19 anos você não construiu vida ainda. Com 18, 19, 20 você não construiu uma vida, né? Então é mais fácil. Eu vou aproveitar essa conversa que a gente está tendo para fazer mais uma pergunta, porque assim, só para deixar uma coisa meio clara, que talvez não tenha ficado até agora, ela é muito reticente de participar. De participar ou de fazer vídeos e tudo mais, até no outro canal que é sobre jogos de tabuleiro e tudo mais. Então... É lógico que ele não colocou uma luz maravilhosa pra apagar todos os meus defeitos na câmera. Tá, então assim, o que eu vou fazer, eu vou dar um pause pra tomar uma água, e aí eu vou voltar a fazer uma pergunta que é uma oportunidade que eu tenho de um podcast ou de um vídeo que eu ainda não fiz, mas que eu acho que é interessante saber a sua opinião sobre isso. Eu também falo demais.
Eu vou dar um pause aqui e a gente já volta.